A Páscoa das Igrejas é a Páscoa de Jesus? Ou é um evento mais do mercado que nos devora a alma e branqueia todos os crimes? Olá, é a segunda parte do programa A Nossa Atualidade à Luz da Fé e da Teologia de Jesus, programa 69, parte 2, com esta pergunta a abrir que já vos disse que reformulo. A Páscoa das Igrejas é a Páscoa de Jesus ou é um evento mais do mercado que nos devora a alma e branqueia todos os crimes? Obviamente que a pergunta está formulada em alternativa, em disjuntiva. E por isso, a segunda parte será a tese que é defendida nesta nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Claro que não é a tese defendida pela fé religiosa, pelas fés religiosas, pelas fés das igrejas, pelas fés cristãs, todas. Muito menos pelas fés laicas, que também fés são. Fés laicas, seculares, mesmo a fé dos ateus, o ateísmo dos ateus é uma fé. É uma fé ateia, mas é uma fé. Não há ninguém sem fé. E agora, o difícil é acertar no tipo e na qualidade da fé. A fé de Jesus Nazaré, de Jesus o Filho de Maria, de Jesus o crucificado, é a única que é humana, plena e integralmente humana. E é a única que tem capacidade, que é uma força que vem de dentro para nos manter e desenvolver de dentro para fora em humano. Não há outra. Só esta fé e a correspondente teologia de Jesus fazem isto. E é por isso que ela é tão renegada. Tanto a fé como a teologia de Jesus são tão renegadas. Para que ninguém as conheça, ninguém muito menos as pratica, as viva. E então, o maior branqueamento da história é o próprio da história da humanidade. O maior branqueamento da história da humanidade é o próprio cristianismo. Quer o cristianismo católico, romano, quer o cristianismo das outras igrejas posteriores que nasceram como filhas bastardas do cristianismo. E como da história do cristianismo e também das religiões, de todas as religiões e todas as fés. O maior branqueamento da história da humanidade é o próprio cristianismo. E então, que crime é que o cristianismo está a branquear? Branqueou e continua a branquear. Impunemente. Impunemente. Que crime? O crime dos crimes, que é a morte crucificada de Jesus. Sabemos hoje que em abril do ano 30, precisamente na Jerusalém, que o Estado de Israel quer exclusivamente sua. E que é apresentada mesmo por sua santidade o Papa, que é o chefe máximo do cristianismo, tinha de ser, é apresentada como a cidade santa. A cidade santa. Quer dizer, até aqui o branqueamento está. Porque se tem havido cidade da história mundial mais assassina, é Jerusalém. E ainda hoje, lá está. Agora o Estado de Israel ocupar territórios e a não sair deles porque tem a nuclear.
tem os nucleares, a energia nuclear, e tem a aviação toda que mata, esfola, derruba, destrói tudo. Uma crueldade incrível. Indescritível. E tudo, e a gente continua a viver um dia após outro, a dormir e a acordar, a levantar-se, a deitar-se, a ir para os empregos, a ir para as brincadeiras, para os desportos, para férias. Pronto, como se... Porque aquilo não é em nossa casa, não é? Não é na nossa própria família. Não está a entrar-nos pela terra dentro, para o nosso país dentro. Ainda. Pois. Ora, o crime dos crimes é a morte crucificada de Jesus. Na altura, pelo Império Romano, Palestina já era uma colónia do Império Romano e ocupada militarmente. E é o crime dos crimes. E o cristianismo que faz? O branqueamento, o maior branqueamento, é que transforma este crime dos crimes cometido na pessoa, no ser humano, filho de Maria, o camponês, artesão de Nazaré, converte este crime dos crimes, do justo, do homem plenamente humano, integralmente humano, do ser humano pleno e integral, mata-o precisamente por ele ser assim, não ser poder, nem um seguidor do poder, mas denunciar, desmascarar o holofote que é o poder a querer fazer-se passar por luz, e é o holofote que cega. E então transforma este crime dos crimes no maior sacrifício redentor do mundo. Imaginem. Há um Deus no cristianismo, nas religiões todas, nos livros sagrados, há um Deus tão sádico e tão cruel que, pelos vistos, no início da humanidade, terá havido um pecado que ele não perdoa, a não ser por um grande sacrifício à altura dele. E esse sacrifício, o crucificado Jesus, a vítima Jesus, o cristianismo pega nele, neste crime, e transforma-o num sacrifício, em vez de denunciar o império. Faz-se com o império. E o que é verdade é que até no início do século IV, o próprio império pega naquele que crucificou em abril do ano 30 e transforma-o no seu Deus. Porque já tinha mudado de nome, deixou de ser Jesus e passou a ser um Cristo que o cristianismo inventou. Um mito que o cristianismo inventou. E então faz dele o sacrifício maior da humanidade, do crime dos crimes. Isto é o maior branqueamento da história, absolutamente imperdoável. É o Cristo de Pedro e de Paulo. É o Cristo de Pedro e de Paulo. Depois do imperador Constantino e do papado, hoje do Papa Francisco. É este Cristo e é esta Páscoa. Branqueamento do crime dos crimes. Ora bem, enquanto isto se mantiver, enquanto nós mantivermos esta situação, este estado de coisas, continuarmos nesta propositada confusão, nós não temos maneira de nos vermos livres da mentira. Nós não temos maneira de sermos plena e integralmente humanos. Nós somos todos cúmplices e vítimas e desgraçados. Os 4 evangelhos são escritos na clandestinidade para denunciarem este crime dos crimes, este branqueamento de Pedro e Paulo. E depois que mais tarde vem a ser do Império. Só que
ao serem poder, conseguem até transformar os 4 evangelhos escritos para denunciar o crime dos crimes, transformá-los na justificação, com uma interpretação que impõem, transformá-los na justificação teológica do crime dos crimes, deste branqueamento. E a Páscoa de calendário, a Páscoa que o Papa vai presidir com pompa e circunstância, é este crime dos crimes, este branqueamento do crime dos crimes, que é a morte crucificada de Jesus e a traição do seu grupo, do grupo dos 12. E a traição continua, porque impôs-se o cristianismo, transformou aquele crime no grande sacrifício redentor do mundo, como se houvesse algum pecado inicial que Deus não perdoasse. Isso só mesmo o Deus cruel, sádico e cruel do cristianismo e das religiões todas. Só que os evangelhos está lá um grito que eles não conseguem apagar. Antes de expirar com um grande grito, diz Marcos que Jesus faz a grande pergunta e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Sabem que esta pergunta não é uma pergunta de desespero. É a pergunta mais iluminada da história da humanidade. É mais luz contra o holofote. É luz contra o holofote. Porque, pelos vistos, há uma concepção de um Deus que abandona. Há um Deus que quer sacrifícios, que quer sofrimento, que quer cruz. Que gosta da cruz, que gosta do sofrimento, que gosta da dor. E é contra este Deus que Jesus levanta a pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? E a pergunta está aí, sem resposta. Porque a resposta é encontrá-la dentro de nós. Não há Deus fora de nós, há Deus que nos habita. Todo religioso é mentira. Todo religioso é hipocrisia. Todo religioso é branqueamento. Todo religioso é anti-humano. Digamos, fomenta a dor, fomenta o sofrimento. Diz: sofre, porque o sofrimento, quanto mais sofreres, mais estás a contribuir para salvar o mundo. Sofre. Só que os que pregam o sofre, são os que não sofrem. Fazem sofrer. Por isso, nós precisamos de mudar de fé, mudar de Deus, de conceito de Deus. Viver na história como se Deus não existisse. E não existe esse Deus das religiões, esse Deus do religioso, não existe. É uma projeção dos poderes, precisamente para terem os povos cativos e fazê-los sofrer e eles aguentarem como sendo o Redentor. É tudo uma coisa inconcebível, absolutamente inconcebível. Por isso, no terceiro milénio, isto não pode continuar assim. Nós temos de mudar. Ao mudar de milénio, temos também de mudar a nossa postura, o nosso modo de estar na história. Viver com Deus, sim, mas sempre sem Deus. Porque Deus nos habita e não nos substitui. E a história é da nossa exclusiva responsabilidade, nunca de Deus. Do Deus que nos ama, que nos habita, que nos potencia de dentro para fora, para sermos humanos religados uns aos outros. Ousemos ser assim. O meu abraço e o meu beijo.